Irmãos queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos encerrar a nossa série em Romanos. Eu nem me lembro quando que a gente começou a pregar em Romanos aqui na igreja. Foram 16 capítulos. E hoje, na semana passada, o pastor Adelson pregou no capítulo 14, terminou o capítulo 14. E o início do capítulo 15 é muito parecido com o conteúdo. Na verdade, se forma um grande bloco. Portanto, eu peguei do capítulo 14 a partir do capítulo 15 a partir do versículo 14. E nós vamos aqui até terminar a carta no capítulo 16. Então, peço que você abra sua Bíblia no capítulo 15. Eu vou ler o restante do capítulo 15, e depois você me acompanha. A gente vai para o final do capítulo 16, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, que o texto base para nós hoje é do versículo 14 e todo o capítulo 16, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos a admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte mais ousadamente, para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Essa foi a razão que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá vos seja enviado por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia, a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isso lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos gentios, devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Agora vá com a sua Bíblia, lá para o versículo 17 do capítulo 16. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre.
e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. E por isso eu me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor seja convosco. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro na cidade, e o irmão Quarto. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para obediência e por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de nos reunirmos aqui neste culto público, nesta reunião de domingo, para nós cultuarmos o Teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio. E agora eu quero pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, para que por intervenção e por mediação do Espírito Santo, o Senhor nos fale aos corações. Senhor, nós sempre clamamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós necessitamos que o Senhor nos fale ao coração. Senhor, em nome de Jesus, olha para cada irmão e irmã que aqui está. O Senhor os conhece muito bem. O Senhor sabe cada necessidade, cada angústia, cada pesar. O Senhor conhece a expectativa de cada coração quando adentra a igreja e abre a Tua palavra, à espera de ouvir a voz do Senhor através da pregação da Escritura. E por isso eu me submeto ao Senhor e a Ti peço, fala-nos, ó Pai, por favor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós, como eu disse, chegamos ao final da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 14 até o capítulo 15, Paulo encerra um longo apelo para que os irmãos da igreja convivam bem, aprendam a lidar uns com os outros, sejam pacientes uns com os outros. Nós abordamos aqui, eu preguei, o pastor Adelson pregou, essa relação tensa entre quem Paulo chamou de os fortes e os fracos. Agora nós chegamos nessa metade do capítulo 15, e aqui o apóstolo Paulo vai encerrar a sua epístola. E ele começa a falar dos seus planos, e fala também do seu ministério pastoral. E agora ele explica o que é o seu desejo. Irmãos, é preciso que você se lembre, Paulo nunca havia visitado a igreja de Roma. A igreja em Roma, não foi Paulo que plantou essa igreja. Mas agora ele escreve à igreja, ele sente a necessidade de escrever para cuidar e pastorear e fortalecer essa igreja, mas agora ele sente o desejo de visitar essa igreja. O que nós encontramos aqui no capítulo 15 e no capítulo 16 são esses planos de Paulo, e logo depois, como é muito comum em cartas, nas cartas paulinas, as recomendações, as saudações e a despedida de Paulo, e no fim, o que na sua Bíblia provavelmente está escrito aí como doxologia. Doxologia é uma oração de adoração. É uma oração de adoração ao nosso Senhor. Olhando para essas palavras finais de Paulo, irmãos, eu fiquei me perguntando o que nós, aliás, nós sempre precisamos nos perguntar isso.
Quando você lê a Bíblia e você entende a mensagem da Bíblia para nós, você precisa perguntar qual a implicação disso para a nossa vida. E essa é a pergunta que eu faço para nós. Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Olhando para as palavras de Paulo, o que nós podemos aprender aqui? Por isso, o tema que eu proponho hoje para nós é olhar para o ministério de Paulo e os desafios da igreja contemporânea. Porque quando a gente olha para Paulo, para a forma como ele exerce o ministério dele, a gente tem muita coisa para aprender. E esses são os desafios que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, eu quero falar da vocação missionária de Paulo. Segundo, a outra marca do ministério do apóstolo Paulo é a compaixão pelos necessitados. Terceiro, é a importância da vida comunitária. E quarto, é a disposição de Paulo para o enfrentamento das adversidades. Perceba como isso se encaixa bem como lições para a igreja? A vocação missionária, a compaixão pelos necessitados, a importância da vida comunitária e a disposição para o enfrentamento das lutas e das adversidades. Vamos começar pensando um pouco acerca da vocação missionária do apóstolo Paulo. Eu já disse, repito, essa foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. E agora, Paulo escreve, se você olhar o capítulo 1, você vai ouvir uma introdução semelhante ao que Paulo está dizendo agora aqui. Paulo, com todo o cuidado, porque ele não plantou aquela igreja, Paulo, com todo o cuidado, vai dizer a razão pela qual ele está escrevendo. É como quem está dizendo, gente, eu não quero me meter na vida de vocês, não. Mas nos versículos 14 a 20, versículos mais precisamente, dá uma olhadinha aí nos versículos 15 e 16, capítulo 15. Hoje eu vou ter que falar o capítulo, né? Porque a gente está em 2, porque para você não olhar no endereço errado, né? Então aí no capítulo 15, versículo 15 e 16, Paulo diz assim: por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho. Paulo é apóstolo dos gentios. A igreja em Roma é uma igreja de maioria gentia. Paulo se sente impelido a ajudar essa igreja. Esse povo é meu povo. Esse povo é o meu campo de trabalho. Paulo se sente então impelido a escrever para esse povo. E agora Paulo vai falar desse desejo de visitar essa igreja em Roma. E ele explica por que ele ainda não havia conseguido. Irmãos, muito importante, quando você tiver a oportunidade, às vezes a gente fica muito perdido com datas, né? Porque você não vai ver uma linha cronológica de Gênesis a Apocalipse. Aliás, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, ela é dividida por temas. Então, quando nós estamos lendo aqui essa carta de Paulo, Paulo está encerrando a terceira viagem missionária. Paulo escreve essa carta lá de Corinto. Paulo ele acabou de visitar, depois você olha no mapa, as regiões lá da Acaia e Macedônia. Acaia é o que a gente chama de Grécia hoje, Macedônia ainda se chama Macedônia. Então você vai ver, o apóstolo Paulo está naquela região, e é ali que você vai encontrar a cidade de Corinto, por exemplo, que era a capital da Acaia na época. O apóstolo Paulo está ali, e ele disse assim: gente, ainda não deu para visitar vocês, eu tenho compromissos missionários aqui, mas eu quero muito visitar vocês, eu quero ir aí, estar com vocês. Mas ele diz assim, tem um outro problema também, antes de visitar vocês, eu preciso voltar em Jerusalém. Eu estou levantando os donativos para a igreja de Jerusalém, e eu tenho que ir lá na igreja de Jerusalém, visitar essa igreja, e então eu quero ir aí visitar os irmãos. De passagem, porque ele tinha planos de ir para a Espanha. Era o rincão lá do Império Romano, lá na Península Ibérica. Ele diz, eu quero ir na Espanha, e de passagem para a Espanha eu quero passar aí e contar com o apoio de vocês. Irmãos, olha que coisa interessante. É importante a gente notar que os planos de Paulo são sempre direcionados por uma grande razão: o desejo de pregar o evangelho. Essa é a motivação do apóstolo Paulo. É o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho,
que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse Paulo. É esse mesmo apóstolo Paulo que, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 9, ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É esse homem, motivado a pregar esse evangelho. Esse é o desejo de Paulo, esses são os planos de Paulo. É por isso que ele estava lá na Macedônia, é por isso que ele passa na Acaia, e agora ele quer voltar em Jerusalém, levar uma ajuda para os irmãos e depois segue pregando o evangelho e fortalecendo a igreja. Quando a gente olha agora, capítulo 15, versículo 19 e 20, olha o que diz aí o apóstolo Paulo. De maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não anunciar sobre fundamento alheio. Olha que coisa maravilhosa. Paulo quer pregar o evangelho, e ele ainda tem uma prioridade. Ele deseja pregar o evangelho onde não se há notícia de que o evangelho tenha sido pregado até aquele momento. E por isso, o desejo de Paulo de ir para a Espanha. Olha lá para o versículo 23. Mas agora, já não tendo campo de atividade nessas regiões, Acaia e Macedônia, e quando a gente fala isso, você lembra de Corinto, você lembra de Grécia, tá? Então, já não tendo campo de atividade nessas regiões, versículo 24, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Tendo, pois, concluído isso, havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, diz o apóstolo Paulo, irei para a Espanha. Esse é o desejo de Paulo. Irmãos, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo foi um homem excepcional. Foi um vaso escolhido por Deus. O apóstolo Paulo é simplesmente o maior missionário da igreja cristã. Não tem concorrência com Paulo. Tá bom? Aí se você pensou assim, e Jesus? Paulo foi pregar a Jesus, tá? Não tem competição aí. Eu estou dizendo entre nós aqui, ó. Homens. Jesus era homem-deus. Ele era a própria encarnação do Evangelho. Jesus é o Evangelho. O apóstolo Paulo foi um homem excepcional, preparado, culto, um homem eloquente, um homem ousado, um homem corajoso, um homem que não negociava os seus valores e o seu compromisso. E ele mantinha acesa a sua vocação missionária. Irmãos, e eu sei também que o Senhor dotou algumas pessoas de um dom especial, de uma capacidade de evangelizar. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que tem essa facilidade? Eu tive uma aula lá no programa do doutorado com o reverendo Antônio Elias. Eu tive só um módulo com ele, mas os colegas que o conhecem bem, ele é daquele homem que chega a nos constranger. Senta num restaurante com ele, o garçom vem servir, ele já manda a pergunta, você tem Bíblia? Não. Como é que está a condição espiritual da sua alma? Já manda assim, ó. Aí o garçom já fica todo desconcertado, ele já carrega logo uma Bíblia, já dá de presente, já fala de Cristo. Tem pessoas que têm uma habilidade, uma desenvoltura muito maior, e talvez você diga assim, eu não sou desses. Ok, mas preste atenção. Preste atenção numa coisa muito importante. Muito embora Deus realmente dote algumas pessoas de um dom excepcional, a vocação e o chamado para falar de Cristo e espalhar o Evangelho é de todos nós. Você entende isso? É de todos nós. O ide, a ordenança de vai, prega o Evangelho a toda criatura, é para todos nós. No versículo 16 é bem curioso que o apóstolo Paulo diz que ele é um ministro de Cristo.
E a palavra aqui, talvez na sua Bíblia tenha alguma outra tradução, mas a palavra aqui é leitorgos, palavra grega, que no Novo Testamento, ela é normalmente associada ao papel de um sacerdote, tá? E o que isso quer dizer? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele é um ministro de Cristo, ele está dizendo aqui que, semelhante a um sacerdote, ele é um representante de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Aliás, em seguida, lá no versículo 16, ele diz que ele é ministro de Cristo para anunciar o evangelho de forma que a oferta dele seja agradável a Deus. Ele usa toda essa linguagem que é utilizada pelo sacerdote, aquele que oferece uma oferta que é aceita a Deus, e Paulo está falando do evangelho pregado para que aquelas almas convertidas, elas sejam recebidas por Deus. Olha que coisa interessante. Para pensar no papel do sacerdote do Antigo Testamento. A figura do sacerdote era o elo de ligação entre o povo e Deus. O sacerdote era o representante de Deus para o povo. E era o representante do povo diante de Deus. Nesse sentido, irmãos, a reforma protestante nos deixou um grande legado. E ela nos afirma que há um sacerdócio universal em todo cristão. Sabe por quê? Porque agora eu e você não precisamos de sacerdotes mediadores da nossa relação com Deus, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele. É por isso que nós oramos em nome de quem? De Jesus, o nosso único mediador. Mas o que eu quero te dizer é que eu e você, somos chamados para ser representantes de Deus nesse mundo. Que responsabilidade você tem, hein? Aliás, eu preciso até mudar, porque o pessoal, quando pergunta para a gente, o que você faz? Quando a gente diz, sou pastor, o pessoal já olha torto. Pois agora eu vou dizer, sou ministro. Mas eu acho que vão me olhar torto também, né? Ministro do Evangelho. Melhor, né? O que isso quer dizer? Que eu sou representante do Evangelho e você é também. Irmãos queridos, olha o que o apóstolo Pedro, lá quando escreve a sua epístola, essa é a linguagem que ele resgata do Antigo Testamento. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte de um time seleto de pessoas que foram chamadas para representarem a Deus aonde quer que os seus pés pisarem. Essa é a responsabilidade de todo cristão. A frase maravilhosa de Spurgeon, ele dizia, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Sério isso, né? Gente, presta atenção numa coisa. A Silvana esteve aqui divulgando dados do nosso compromisso missionário. Eu louvo a Deus por nossa igreja e pela vocação missionária da nossa igreja. A gente tem um ministério de missão e evangelismo muito bem estruturado. Se você não é membro da igreja, é importante que você saiba, 10% de toda a arrecadação da igreja é dedicada para um ministério de missões. 10% daquilo que nós arrecadamos já vai direto para o ministério de missões. Essa igreja participa ativamente, não do sustento completo, mas parcialmente e ativamente, do sustento de 19 missionários espalhados por 4 continentes. Tem parcerias com agências missionárias, como a Missão Além, como a MID, como os Gideões Internacionais, daquela biblinha que a turma recebe nos hotéis. Pois é. Essa igreja tem um compromisso. Quando nós fazemos, por exemplo, um almoço como esse, a ideia é dar um socorro a esses missionários. Todos os anos, há uma imensa luta para a gente realizar uma conferência missionária, para despertar a igreja da sua vocação missionária. E falando em conferência missionária, eu já não ouço tanto uma frase, mas havia uma frase que eu ouvia muito, e que era muito comum. O
pegar minha água aqui. E a frase era assim, vamos ver se você já ouviu essa frase. Nas conferências missionárias as pessoas diziam, olha, você pode fazer missões de 3 formas. Já lembrou a frase? A primeira é indo, a segunda é contribuindo e a terceira, orando. Olha bem, há uma sutileza nessa afirmação, que eu acho que pode nos levar a uma confusão. E que sutileza é essa? Ir, contribuir e orar não são ações excludentes. Se eu vou, não preciso contribuir, e talvez eu precise orar. Ou se eu oro, eu não preciso contribuir, e muito menos ir. Ou se eu contribuo, eu já não oro, e muito menos vou. Não, essas coisas não se excluem uma outra, tá? A gente precisa entender que todos nós temos a responsabilidade de ir, contribuir e orar. Mas você pergunta, mas para onde eu vou? Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o Panamá, você não precisa ir para o Oriente Médio, você não precisa ir para o Afeganistão, mas você vai pisar no seu trabalho, você vai pisar na sua escola, você vai pisar na sua faculdade, você tem um vizinho que mora ao seu lado, qualquer lugar. Entende? Nesse sentido, todos nós participamos desse chamado missionário. Você tem o seu companheiro de futebol, você tem a pessoa que você se encontra lá na academia, você tem um amigo de faculdade. Todos nós temos uma vocação missionária. A vocação missionária, que foi marca do ministério do apóstolo Paulo, precisa ser marca do ministério da igreja e do compromisso pessoal de todo crente. Irmãos, presta bem atenção. Se você buscar notícias sobre a realidade espiritual da Europa, a gente fica estarrecido. O continente europeu, o continente que um dia enviou missionários como William Carey, Hudson Taylor, Amy Carmichael, David Livingstone, George Miller, o continente de onde saíram pregadores como George Whitefield, John Wesley, que fundou a igreja metodista, o pregador batista, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, John Stott, o local que abrigou um dia igrejas pulsantes que dominicalmente estavam abarrotadas para ouvir o evangelho. Essas igrejas viraram museus, bares e lugares a serem visitados. Só isso, monumentos vazios de gente. Sabe por quê? Porque a Europa perdeu a sua vocação missionária. A gente não precisa pregar o evangelho. A gente não precisa falar de Jesus. A gente não acredita em conversão. As igrejas morreram. E sabe o que aconteceu? A Europa vai virar muçulmana. E já está. Vai para a França. Vai para a Inglaterra. Há algumas escolas e há iniciativas de alguns locais na Inglaterra em que as comunidades muçulmanas são tão fortes e tão influentes que elas começam a determinar a dieta alimentícia da escola, as roupas. Essa turma não chega lá para se adaptar à lei deste mundo europeu. Eles chegam lá para fazer filhos e tomarem conta. É isso. Sabe por quê? Porque esqueceram a sua vocação missionária. Eu e você não podemos nos esquecer disso. Eu e você não podemos abandonar essa vocação, que é dessa igreja, que é nossa, que é de cada um de nós. Essa é a primeira marca do apóstolo Paulo, que precisa ser a marca da igreja de Jesus. Segundo aspecto, ou segunda marca muito presente na vida do apóstolo Paulo, uma compaixão pelos necessitados. Irmãos, o apóstolo Paulo está organizando uma coleta, a gente vê isso lá no capítulo 15, versículo 16, uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Irmãos, o apóstolo Paulo entendia que, de alguma forma, a igreja gentia foi beneficiada pelos dons espirituais dos judeus.
essa igreja precisava ajudar a igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo diz no versículo 27, servindo esses irmãos com bens materiais. A igreja de Cristo, irmãos, presta bem atenção nisso. Desde o seu nascimento, ela esteve comprometida com o cuidado dos mais necessitados. A compaixão faz parte, ou deveria fazer, parte do DNA da igreja. Olha o capítulo 2 de Atos. Olha o que começa a acontecer logo depois da descida do Espírito Santo. A gente tem uma igreja doutrinariamente sólida, que perseverava na doutrina dos apóstolos. A gente tem uma igreja profundamente unida, que diariamente reunia os irmãos, partindo o pão, fazendo orações. E a gente tem uma igreja extremamente generosa. As pessoas vendiam até os seus próprios bens para socorrer aqueles que tinham mais necessidades. A coisa ela é tão extrema que lá no capítulo 4, o texto de Lucas nos diz que não havia mais pessoas necessitadas. Essa é a vocação da igreja também. Agora presta atenção. Quando nós falamos do compromisso social da igreja, também há muita confusão aqui. E eu preciso pontuar algumas coisas importantes, tá? Primeiro, a generosidade, a caridade, o cuidado para com o outro, já disse, faz parte do DNA do cristianismo, tá? Eu acredito que o cuidado com o necessitado, o cuidado com a necessidade alheia, ela é tão somente, é simples assim, ela é extensão do nosso amor para com o outro. É simples assim. O Senhor nos mandou amar ao próximo, e amando ao próximo, a gente precisa ter piedade da alma desse próximo e se preocupar com a necessidade material desse próximo. Olha que texto maravilhoso lá do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos nem de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Portanto, a igreja de Cristo foi chamada para ser generosa. E eu quero fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder essa pergunta, mas você precisa realmente avaliar a sua vida. O trato financeiro, a generosidade, faz parte na forma como você gere os seus recursos? Os seus recursos socorrem alguém que tenha menos do que você? Eu imagino que possa passar um monte de coisa na nossa cabeça, e eu não estou dizendo que a gente tem que vender tudo que tem. Eu estou dizendo que se eu parto do princípio de que tudo que eu tenho pertence ao Senhor, eu vou olhar para o outro com um coração mais generoso. Segundo, irmãos, o cuidado, presta bem atenção nisso, o cuidado das necessidades físicas do próximo não nos exime do cuidado para com as necessidades espirituais. Vou te falar uma outra frase aqui que você certamente já ouviu, uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Ele dizia assim: pregue sempre que for... pregue sempre, se necessário for, use palavras. Bonitinho, não é? Mas não é verdadeiro. Por quê? Vamos analisar a frase, tá? Pregue sempre, se necessário for, use palavras. A proclamação verbal do Evangelho, a explicação do Evangelho, ela é sempre necessária. Gente, o Evangelho é boa notícia tem que ser falada. Boa notícia tem que ser explicada. O Evangelho tem que ser proclamado. E por que eu estou te dizendo isso? Porque há muitas igrejas que se empenham na vocação social e deixam de lado a sua vocação espiritual. Gente,
Se você me perguntar qual é a necessidade... Não. Se você me perguntar qual é a responsabilidade primária da igreja, eu te respondo de pronto. É proclamar o evangelho. Sabe por quê? Preste atenção, hein? Não distorça o que eu vou falar. Eu estou falando da importância do nosso engajamento com as causas sociais. Mas eu estou dizendo que, se eu me esqueço da proclamação do evangelho... Gente, o Lions Club faz papel social, os maçons fazem papéis sociais, os espíritas fazem papel social, morreu agora recente, lá da LBV, o Paiva Neto exerce um papel social, tem um monte de gente que faz isso. Agora, a tarefa de proclamação da igreja é nossa! Se a gente se calar, quem é que vai fazer isso? Ninguém! A igreja é a única portadora dessa mensagem. ONGs fazem trabalhos sociais, e eu não estou dizendo que nós não devemos nos empenhar com o cuidado do outro, mas o que eu estou dizendo é não inverta as coisas. A proclamação do evangelho e o cuidado do próximo vem como derivação do nosso amor pelo outro. O evangelho, essa boa nova que precisa ser proclamada sempre. Terceiro, embora o cuidado do necessitado deva começar pelos da família da fé, entende isso? Isso é bíblico, tá? Paulo disse isso lá em Gálatas 6:10. Ou seja, a gente tem que começar aqui. A gente tem que olhar uns para os outros aqui. Não pode, é inaceitável que alguns dentre nós passem por privações e necessidades. Não pode. A gente tem que socorrer, porque é família da fé, é irmão em Cristo, é meu igual, está do meu lado. Esse é o primeiro para quem eu tenho que olhar. Mas isso não quer dizer que o meu olhar ele está limitado aos da família da fé. Já ouviu a parábola do bom samaritano? Ela é o nosso grande lema para entender que o nosso amor e cuidado com o alheio, com o próximo, ele vai além daquele que é nosso chegado, daquele que professa a mesma fé que a gente. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu preguei lá em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz para nós não nos conformarmos com esse século, mas que nós fôssemos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós conhecêssemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava dizendo da falta de credibilidade que a igreja tem. Vocês lembram disso? Deixa eu retomar isso aqui rapidinho. Eu comecei o meu sermão fazendo a seguinte pergunta. Se você perguntar para o seu colega de trabalho, seu vizinho não cristão, qual é a visão que ele tem acerca da igreja e dos frequentadores da igreja, o que ele vai dizer para você? Eu tenho também a impressão de que a notícia não vai ser boa, de que a opinião dele não será uma opinião muito favorável à igreja. Por quê? E aí eu me lembro que naquela ocasião eu citei um escândalo que estava ainda borbulhando na cabeça da gente, a tal da história do pastor de calcinha lá de Goiânia. Você lembra disso? Gente, sabe o que foi legal? Nesse dia, as crianças maiores estavam na igreja. E o irmão querido disse assim, pastor, aquilo chamou tanta atenção do meu filho, que ele ficou curioso, e ele no culto, ele desenhou o pastor de calcinha. Eu falei, você vai mandar esse desenho para mim. Eu preciso ver esse desenho. E ele me mandou o desenho do pastor de calcinha. Só que no desenho que ele fez, ele colocou um pastor barbudinho. Eu fiquei preocupado. Preste atenção. O que aquela cena tenebrosa revela? Revela a falta de coerência da Igreja de Jesus. A falta de coerência nos leva à falta de credibilidade.
A incoerência é quando as palavras dos nossos lábios não se harmonizam com as ações das nossas mãos. O nosso discurso é um, a nossa vida é outra. O tal do pastor de Goiânia, curioso que sou, fui no Instagram dele. Estava lá, pastor fulano de tal, poder, milagres e calcinha. Não era isso, era poder, milagres e alguma coisa lá. Não é o que eu me esqueci. Poder, milagres, pastor. Terrível. Terrível. Eu disse então que Nancy Pierce escreveu um livro chamado Verdade Absoluta. Ela fala do que, ela empresta o termo da sociologia que se chama estrutura de plausibilidade. Eu quero repetir isso aqui. O que ela chama de estrutura de plausibilidade? É que a igreja, ela foi chamada para ser essa estrutura de plausibilidade do Evangelho. Ela explica. Quando as pessoas veem a dimensão sobrenatural do nosso amor, preste atenção, as pessoas tendem a não dar valor a um discurso que é meramente abstrato. Mas quando o nosso discurso, de alguma forma, é concretizado, tem mais crédito, não tem? Muito mais crédito. Quando as pessoas veem a dimensão desse nosso amor, do poder e da bondade, na forma como os crentes vivem e tratam uns aos outros, a nossa mensagem torna-se mais plausível. Irmãos, quando a igreja de Cristo, a qual falta muito credibilidade, as pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, eles se importam, a gente não está nem aí, mas eles estão. A maldade do mundo fere o coração deles, eles estendem a mão para quem nós não queremos. Há um relato maravilhoso do imperador romano chamado Juliano. Ele foi um enorme perseguidor do cristianismo. Mas há uma carta, um registro histórico de uma carta desse imperador discutindo a razão pela qual, apesar desses cristãos serem perseguidos, eles ainda continuavam a crescer. Abre aspas, olha o que diz o relato do imperador, ele diz assim, os cristãos são caridosos para com todos, eles cuidam não apenas dos seus pobres, mas dos nossos também. Que gente é essa? Que povo é esse? Michael Gorrinha, um missiólogo norte-americano, ele tem um livro chamado A Igreja Missional na Bíblia. E ele analisando a igreja cristã do primeiro século, olha o que ele diz. A igreja primitiva derrubou as barreiras que haviam sido erigidas no mundo entre ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e livres, em uma criativa e desconcertante impossibilidade sociológica. Um persuasivo evangelho de amor e caridade era praticado em favor dos pobres, órfãos, viúvas, doentes, trabalhadores de minas, presos, escravos e viajantes. Essa turma se importava. Há algum tempo atrás aqui eu contei a história do médico William Butler. Se você nunca ouviu a história desse médico, ele foi aquele que, o precursor da pregação do evangelho, fundador da igreja presbiteriana, lá na região de Pernambuco, Recife e regiões ali. William Butler era um médico norte-americano que veio para o Brasil pregar o evangelho. Quando ele chegou, um país de catolicismo forte e avesso aos protestantes, um coronel da região chegou para William Butler, com pressão, pela pressão de católicos, e mandou que ele expulsasse William Butler. Então o coronel chegou para o doutor William Butler e disse, doutor, por favor, eu o proíbo de andar nas minhas calçadas. E o doutor William Butler disse, pois não. Mas Deus, sendo Deus como é, entendendo e sabendo das coisas como nós não sabemos, de repente a esposa
desse coronel pegou uma enfermidade de pele grave nas suas mãos. E ela foi tratar. E ela buscou tratamento com os médicos e não conseguiu. E esse homem foi à procura de médicos e disseram, leva para Salvador, tem uns médicos bons em Salvador. E ele foi para Salvador, levou a esposa, tentaram de tudo, não conseguiram, disseram, só tem um médico que pode resolver esse problema. Ele é lá de Recife e o nome dele é William Butler. E aí o coronel voltou para o doutor William Butler, com toda a humildade, e disse, doutor, por favor, o senhor cuida da minha esposa? Ele disse, claro que eu cuido. E começou então um tratamento com aquela mulher que ficou completamente curada. Aquele coronel, constrangido pela bondade daquele homem, chegou para ele e disse, doutor William Butler, muito obrigado. Por favor, pode me pedir o que o senhor quiser, porque eu lhe sou devedor dessa bondade. Me peça qualquer coisa. E o doutor William Butler bondosamente olha nos olhos daquele homem e diz assim, que o senhor me permita andar nas suas calçadas. Aquele coronel caiu de joelhos na frente do pastor e médico William Butler, rendeu a sua vida para Cristo. E aquilo foi o início de um grande movimento de expansão do Evangelho no Nordeste. Entende o que é a estrutura de plausibilidade? Esse é o amor de Deus palpável através de mim e de você. Real, vivo, verdadeiro. Nós fomos chamados para cuidar uns dos outros. Terceira marca do ministério do apóstolo Paulo, a importância da vida comunitária. Gente, agora eu já acabei de olhar aqui no meu cronômetro, vamos correr, misericórdia. A importância da vida comunitária. Eu não li, há uma lista enorme de nomes aqui. E esse é o tipo de texto da Bíblia que quando chega nele você passa logo, né? Fala assim, isso aqui... O apóstolo Paulo, encerrando a sua carta, ele vai enviar ele faz recomendações, ele diz assim, lá no versículo 1, recebe a minha irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, e ele, lá no versículo 3, ele diz assim, saudai a Priscila, a Áquila, e ele faz um monte de saudações. Olha que coisa curiosa, há muito que a gente pode aprender aqui nesses versículos, tá? Há muito. É bem interessante. Quando a gente olha para esses versículos, eles são reveladores de uma grande mensagem para nós. A primeira delas é a cooperação que há entre os irmãos em Cristo. Primeiro, cartas de recomendação, hoje é algo que a gente não tem, né? Eu acho que talvez se você for fazer um currículo, ainda existe carta de recomendação, não tem? Acho que tem. Não é algo tão comum hoje, mas para aquela época era algo muito importante. Você não tinha, presta atenção, você não tinha um sistema de comunicação, como é o nosso, obviamente. Você não tinha, além disso, assim, as pessoas não contavam, elas viajavam quilômetros, e isso podia levar dias, e elas não contavam com uma estrutura hospitaleira disponível para eles. Então, como é que eles faziam? Eles precisavam da ajuda uns dos outros. Então, de repente, para você poder receber alguém na sua casa, a pessoa batia na sua porta e diz aqui, tem uma recomendação do apóstolo Paulo. Recebe essa mulher, trata ela bem, ela é uma irmã querida aqui da igreja de Cencreia, cuida dela. É isso. Essa era a importância da carta de recomendação. Olha o que ele diz sobre Febe, lá no versículo 1 do capítulo 16 agora, tá? Ele diz assim, essa mulher tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. E aqui a palavra no grego é prostatis, que quer dizer grande auxílio. A NTH diz assim, ela tem ajudado a muitos. Eu acho que essa tradução da NTLH, ela é um pouco mais literal, mas ela nos ajuda a entender. Essa palavra, normalmente, ela é aplicada para alguém que tem recurso financeiro, alguém que dá suporte para outras pessoas. Ela é uma benfeitora. O apóstolo Paulo diz assim, ela tem ajudado muita gente, inclusive a mim. Receba essa mulher aí na sua casa, por favor. Você não ia negar um pedido de Paulo, ia?
O meu não nega também, não. Quando vim gente aqui, eu pedi, gente, preciso de hóspede, vou cobrar de vocês, tá bom? Vou dar uma carta de recomendação. Priscila e Áquila, lá no versículo 3, 4, 5. Um casal querido que Paulo conheceu. O apóstolo Paulo diz que eles eram meus cooperadores em Cristo. O apóstolo Paulo diz mais, essa turma arriscou a vida por mim. Eles arriscaram a vida por mim. E ainda por cima, era um casal que tinha uma igreja. As igrejas funcionavam nas casas, tá, gente? Você não tinha templos como esse aqui. As igrejas funcionavam nas casas, eles diziam. E eles ainda cuidavam de uma igreja na casa deles. Maria, no versículo 6, ele diz, ela trabalhou muito por vocês. Andrônico e Júnias, gente, já aproveita aí, as mulheres estiverem grávidas, já pode anotar sugestão de nome aqui para vocês, tá? Olha aí que legal, Andrônico. Andrônico e Júnias, também companheiros, e a Bíblia diz assim, notáveis entre os apóstolos. A gente não tem muita informação, mas devia ser gente muito boa, ao ponto dos apóstolos dizer, olha, esse pessoal é gente fina. Amplia-tu. O apóstolo Paulo diz dele, dileto amigo no Senhor. Versículo 8. Versículo 9, Urbano. E versículo 21, Timóteo. Paulo também diz, meus cooperadores. Sugestão, se for menina, tá, gente? Trifena e Trifosa. Trifena, nunca batizei uma trifena, nem uma trifosa. E Pérside, lá no versículo 12. O que Paulo diz dela? Muito trabalharam no Senhor. A mãe de Rufo, versículo 13. Sabe o que Paulo diz? Ela foi também uma mãe para mim. Irmãos, sabe o que tinha nessa igreja? Gente que cooperava. Uma turma que trabalhava. Um povo que lava prato, o outro que cuida da cozinha, o outro que doa, o outro que cozinha. Cooperação. Isso precisa existir na igreja. Sabe o que mais tinha na igreja? Diversidade. Quase 30 nomes citados aqui. A gente tem judeus, poucos, a maioria gentios, classes diversas, pobres, ricos, homens, mulheres, um retrato da igreja. Gente jovem, gente mais velha, criança, adulto, idoso. Esse é o retrato da igreja de Jesus. Gente de tudo que é jeito, com tudo que é cara, gente diferente e diversa. Sabe o que mais a gente aprende com essa lista? Propósito. Eles tinham um só propósito. É muito comum o apóstolo Paulo dizer, quando eles faziam alguma coisa, eles muito trabalharam para o Senhor. Eles serviam ao Senhor. Eles tinham uma igreja na casa deles. Todo o trabalho dessa gente tinha um propósito, servir ao Senhor. Deixa eu contar uma coisa aqui para você, que o tempo está correndo. Eu disse hoje de manhã, nós tivemos um velório aqui na igreja hoje à tarde. A igreja estava lotada, cheia, lotadinha. Ontem um pastor amigo me ligou, uma família muito amiga minha, muito querida, que congregam na igreja do Jardim Botânico. Tá? A senhora Cidalva é uma senhora baiana com 16 irmãos, uma família enorme. Alguns desses irmãos foram minhas ovelhas no tempo que eu pastoreei ali na primeira igreja de Ceilândia, e essa senhora faleceu. O marido dela, um pastor jubilado, serviu ao Senhor por anos, décadas da sua vida, e agora a sua esposa havia falecido. Ela infartou, foi uma morte repentina. E o sepultamento seria aqui em Taguatinga, mas a igreja lá no Jardim Botânico. Ele disse, Adriano, não seria possível nós fazermos o velório aí na sua igreja. Logo eu acionei o conselho da igreja, disse, gente, há uma necessidade, essa é uma família querida, irmãos queridos, da igreja presbiteriana do Jardim Botânico. Os presbíteros foram prontos, falando, não, pastor, ok. A gente mobilizou, a gente precisou mobilizar o Mateus Atique, gente, nosso diácono. O Mateus hoje nem almoçou, coitado, porque saiu, terminou a EBD, foi para a eleição da junta diaconal, saiu da eleição
eleição da junta diaconal terminou lá por 12h40, sei lá, já veio direto para cá, 1h já estava chegando gente aqui. Antes da 1 já tinha gente aqui. E o corpo já estava aqui na igreja. Ao final do culto fúnebre, aquela enorme família, igreja lotada, pessoas muito queridas, aconteceu uma cena que mexeu com o meu coração. Meu coração já está sensível, né? Você sabe, né? Pediram para o viúvo, pastor Rudival, impetrar a bênção. Esse púlpito estava ali no cantinho. Meu amigo, pastor Mazinho, pediu para eu segurar o microfone. Quando eu segurei o microfone e o pastor Rudival foi impetrar a bênção, um pastor pegou no braço do Rudival, o outro pastor levantou o outro braço, semelhante ao que fizeram com Moisés, e o Rafael falou isso aqui hoje de manhã. E aqueles dois irmãos, ladeados com aquele irmão sofrendo, aquele viúvo choroso. E nós convidamos os pastores, tinha mais pastor do que gente aqui atrás, e ele impetrou a bênção do Senhor, sustentado por colegas de ministérios, de mãos estendidas. Essa é a igreja de Jesus. Sabe que esses dias, curiosamente, coincidentemente na minha cabeça, não na mente de Deus, eu estava conversando com a Dani e nós estávamos nos lembrando de como há momentos marcantes na vida da gente quando a gente conta com esse apoio da comunidade da fé. No ano de 2011, a minha sogra faleceu, nós estávamos morando fora do Brasil. Nós viemos correndo, ela ainda estava hospitalizada e algumas situações nos marcaram. Enquanto ela ainda estava no hospital, nós viemos para a casa da avó da Dani, a família estava reunida naquela tensão pré-morte, um quadro grave, um prognóstico ruim, a família reunida, daqui a pouco chega uma amiga nossa, amiga e irmã em Cristo, chega, nos cumprimenta e nos abraça, ela olha para o ambiente, sem que ninguém falasse nada, ela pega o carrinho dela, ela vai para uma padaria e ela volta com o carro cheio de coisa. Lanche, comida para a gente. Aquilo, na hora a gente nem pensou, mas depois falou, gente, que gentileza, que sensibilidade. Poucos dias a mãe da Dani faleceu. Outra via crucis. Fomos ao velório, aquele momento sofrido, e nós estávamos morando fora do Brasil. Então, quando nós viemos, nós ficamos dentro da casa da minha sogra. Quando terminou o velório, os amigos nos perguntaram, para onde vocês querem ir? A Dani disse, eu não quero ir para casa. Ele disse, vocês vão lá para casa. Ele botou a gente no carro, ele levou para a casa dele, ele preparou um lanche para a gente. Ele preparou a cama para a Dani dormir, que estava exausta, noites dormindo mal. E ela foi deitar e dormir na cama dele e da esposa dele. Sem que pedíssemos nada, sem que requerêssemos nada. O Evangelho chega mais longe quando não vai sozinho. Eu quero que você entenda que Paulo só fez o que fez porque tinha gente apoiando esse homem, porque tinha gente botando dinheiro no trabalho, porque tinha gente, quando Paulo está sozinho, leia Timóteo. Sabe o que ele diz? Ele fala assim, manda Timóteo, meu companheiro, manda alguém trazer uma capa, eu estou sozinho. Eu quero... É Paulo, você tem necessidade? Tem, ele é gente. E a gente, quando encontra esse cuidado, como esse pastor que veio aqui, já senhor, viúvo, sofrido, que perdeu o amor da vida dele, impetrando uma bênção com 2 colegas, sustentando o braço dele, como quem diz, você não está só não, meu amigo. Tem gente aqui, cuidando de você, olhando para você. É assim que a gente constrói o reino, de mãos dadas, unidos, caminhando juntos.
A igreja e o reino de Deus é um projeto coletivo. Gente trabalhando junto, vozes juntas louvando, joelhos dobrados, orações entoadas, corações dispostos, mãos estendidas, abraços apertados, como tantos que eu ganhei hoje. Vocês não têm ideia que isso vale mais do que milhões e milhões. Um abraço, uma voz estendida dizendo: a gente está junto, a gente ama, a gente se preocupa, o evangelho vai mais longe, a igreja testemunha, a fé fica mais verdadeira. Ombro emprestado, fardo repartido, afeto concedido, ação conjunta, força reunida. Essa é a igreja de Jesus, é o que Paulo viveu e que a gente precisa viver hoje. Não é sonho, não é devaneio, não é utopia, é a igreja de Jesus. Para a gente encerrar, a disposição para o enfrentamento de adversidades. Gente, se você entrou na igreja querendo ouvir que você é lindo, cheiroso e que nasceu para brilhar, você entrou na igreja errada. Muito embora eu até acho que você é bonitinho e cheirosinho, mas a gente foi chamado para viver a batalha da fé. Esse é o evangelho. Nós fomos chamados por Deus, reunidos para sermos seu povo, uma igreja militante. Fomos enviados como cordeiro no meio de lobos, povo da luz no meio das trevas, chamados para partilhar a fé no meio da incredulidade, servir a Cristo em um mundo que jaz no maligno. Quando a gente olha para a vida e para o ministério do apóstolo Paulo, a gente precisa entender que a fé cristã é uma batalha e você foi arrolado nesse exército de santos para lutar contra o inimigo das nossas almas. E é por isso que Paulo pede para você orar por ele, lá no versículo 30 do capítulo 16. Dá uma olhadinha. O apóstolo Paulo, então, nos diz assim, não é o versículo 30, é do versículo 30 do capítulo 15, tá? Paulo diz assim: rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por seu amor no Espírito, que vocês se juntem comigo, lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Irmão, sabe que Paulo, se você lembra do livro de Atos? Paulo está voltando para Jerusalém. E os amigos de Paulo estão dizendo assim: Paulo, não volta não. Paulo vai dar ruim. Ágabo, um profeta, chega para Paulo, pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos e diz assim: assim farão com o dono desse cinto. A igreja chora, pranteia, diz: Paulo não vai, Paulo não vai. Aí lá vem o apóstolo Paulo dizer assim: gente, o que vocês fazem contristando o meu coração? Eu estou pronto, não só para ir para Jerusalém, mas para morrer por Cristo. Me deixa ir. Lá vai Paulo, chega lá, os judeus pegam, espancam, batem. Paulo é socorrido. Paulo ora a Deus. Ora a Deus para que o Senhor o livre dos perversos. Lutem juntamente comigo em oração para que Deus me livre dos rebeldes que vivem na Judéia. No capítulo 16, nos versículos 17 a 20, Paulo fala de uma outra luta. O apóstolo Paulo nos alerta para o enfrentamento de lutas internas na igreja. Falsos mestres. Olha o versículo 17, como Paulo descreve esses falsos mestres. Ele diz que esses homens provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, porque estes tais não servem a Cristo e sim ao próprio ventre. Essa é uma analogia muito comum no Novo Testamento, como quem diz assim: você só está interessado nas suas coisas, não na glória do Senhor. Essa gente professa o senhorio de Cristo, mas eles são senhores de si mesmo. Eles servem o próprio ventre. Essa é a analogia. Sabe o que Paulo diz no versículo 17? Afasta-se dessa gente. Gente, quero caminhar para concluir aqui. Jesus nos alertou tanto sobre os falsos mestres.
O apóstolo Paulo diz que essa gente tem suaves palavras e lisonjas que enganam o coração de pessoas simples. Você lembra que eu disse aqui uma vez, o reverendo Augusto Nicodemos conta uma história engraçadíssima. Ele diz que uma senhora o procurou e disse assim: pastor, como eu gosto de ouvir as suas pregações. Bênção demais. Aliás, pastor, tem 2 pastores no Brasil que eu ouço muita pregação. Um é o senhor, o outro é o Edir Macedo. E eu pensei, um dos 2 ela não entendeu. Não... Será que essa senhora ela é capaz de captar a diferença entre uma mensagem e outra? Sabe o que Paulo diz? Olha o versículo 19, olha que recomendação legal. Eu quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Você lembra de uma afirmação de Jesus parecida? Jesus diz assim: eu os envio por meio de, como ovelhas ao meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. O que Paulo está dizendo é, para o mal, você não precisa ser esperto não. Mas para o bem, seja sábio. Você não precisa ser malicioso. Para o mal, eu quero que você tenha simplicidade. Não seja conhecedor do mal, sabe, aquela pessoa que arquiteta, que planeja, que é esperta em fazer o mal. Não! Seja sábio, inteligente para fazer o bem. É isso que você precisa fazer. Irmãos queridos, nós precisamos estar atentos, porque os falsos profetas estão aí fora. E aí o apóstolo Paulo nos diz assim no versículo 20: e o Deus da paz esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. E a gente se acautela aqui, a gente prega o evangelho para você proteger a sua mente e o seu coração. E essa gente má a gente entrega nas mãos do Senhor. Porque um dia eles vão ouvir o rugido do leão e vão sentir o peso das suas patas. Esse dia vai chegar. Eu, você e eles, todos nós prestaremos contas ao Senhor. E aqui a gente encerra. E eu já te peço perdão, porque o meu cronômetro está dando 1 hora de sermão. Misericórdia. Os visitantes da segunda igreja nem voltam mais aqui depois de hoje. Presta atenção. Sabe como é que Paulo conclui o seu sermão? Com uma oração de adoração. Vai lá para o versículo, capítulo 16, versículo 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. O apóstolo Paulo está dizendo, esse evangelho, que foi de alguma forma apontado para nós, desde os tempos antigos, revelado completamente na pessoa de Jesus, que esse Deus confirme a vocês. E o versículo 27, ele diz, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Olha para mim e a gente encerra de verdade aqui. Deu para aprender com o ministério de Paulo? Olha para as marcas do ministério desse homem. E a gente, enquanto igreja de Jesus, vamos tentar imitar a sua vocação missionária, a sua compaixão pelos necessitados, a importância da vida comunitária e a disposição para o enfrentamento das adversidades. Que Deus nos guarde e que Ele nos confirme dia a dia, para a gente ser essa igreja que o Senhor espera encontrar em nós. Amém por isso? Que Deus cuide das nossas vidas. Eu quero convidar você, pastor Adelson, vem para cá, por favor. Vamos ficar em pé, a gente vai orar para encerrar o nosso culto, e depois você pode assentar se a gente quer dar alguns avisos importantes, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós compreendamos e busquemos primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. Sabendo, ó Deus, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio do Teu povo.
Nos conceda a graça, Senhor, de guardar o nosso coração em Cristo Jesus, mesmo vivendo em um mundo caído. Dá-nos uma semana recheada da Tua bondade, Senhor, e nos conduza, ó Deus Santo, em retidão de vida o tempo todo, proclamando de maneira fiel as Tuas verdades. É isso que te oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e glorioso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e sempre. Amém.